Ao longo do último século, Singapura praticamente monopolizou a mais importante posição de transbordo marítimo no Sudeste Asiático. Mas agora, esse cenário está sendo silenciosamente alterado por um megaprojeto liderado pela China. A China está investindo 10 bilhões de dólares ao longo da costa do Mar do Sul da China para construir um superporto que cobre 24 quilômetros quadrados. No futuro, cada vez mais megacontainers oceânicos deixarão de tratar Singapura como seu único hub preferencial de transbordo. Em vez disso, terão uma nova opção: Yangpu, em Hainan, China. Isso envia um sinal claro. As regras do jogo do transporte marítimo no Sudeste Asiático estão sendo reorganizadas. O presidente de Singapura chegou até mesmo a criticar publicamente o movimento da China, chamando-o de um erro estratégico. Singapura está situada na extremidade oriental do Estreito de Malaca, justamente no ponto que liga o Oceano Índico ao Mar do Sul da China, e funciona como um nó crítico que conecta o Sudeste Asiático com a China e o Nordeste Asiático. Embora o estreito não seja largo, é uma das rotas marítimas mais movimentadas e importantes do mundo. Por muito tempo, as principais rotas marítimas do Sudeste Asiático para a China foram praticamente monopólios naturais, quer a carga fosse embarcada em Java ou Sumatra, na Indonésia, ou enviada do Vietnã, da Malásia e de outros locais, desde que seguisse pelas rotas internacionais principais em direção à China, Japão, Coreia do Sul ou destinos ainda mais distantes, era praticamente impossível contornar Singapura. Aproveitando o Estreito de Malaca, esse corredor marítimo dourado, Singapura opera efetivamente como um super hub de transbordo. Em 2024, o volume de carga de seu porto ultrapassou 600 milhões de toneladas e seu volume de contêineres ficou em segundo lugar no mundo. Apenas ao fornecer serviços de transbordo e escala portuária, Singapura pode ganhar dezenas de milhares de dólares em taxas de serviço de cada grande navio de carga. E segundo previsões do setor, até 2025, o mercado de transbordo de contêineres de Singapura deverá valer aproximadamente 1,5 bilhão de dólares. No passado, esse modelo praticamente não tinha alternativas viáveis, mas agora as regras do jogo podem estar prestes a mudar. Nos últimos anos, a ilha chinesa de Hainan, localizada na parte noroeste do Mar do Sul da China, tem atraído cada vez mais atenção. Hainan está próxima dos países do Sudeste Asiático e também possui conexões muito diretas com a China continental. Essa localização naturalmente a favorece como um hub regional de transbordo de cargas, especialmente para conectar mercados asiáticos com o mercado continental chinês. Já na década de 1980, a China construiu o porto de Yangpu na ilha. Até o momento, o desenvolvimento geral do porto abrange mais de 2 décadas. No primeiro semestre de 2025, o volume de carga do porto de Yangpu atingiu aproximadamente 50 milhões de toneladas, com o total anual de escalas de navios esperado para ultrapassar vários milhares. Comparado a portos de nível semelhante dentro da China, o desempenho de Yangpu pode ser considerado estável. No entanto, quando comparado a superportos globais como o Porto de Singapura, a diferença é muito evidente. Somente em termos de volume de carga, o Porto de Singapura é aproximadamente 10 a 15 vezes maior que o Porto de Yangpu. Com base em seu nível atual de desenvolvimento, Yangpu ainda não representa uma ameaça real para Singapura. Mas, agora, a China pretende desenvolver o Porto de Yangpu em um competidor capaz de disputar espaço com Singapura. Isso realmente pode ser alcançado? Já em 2024, a China divulgou um plano geral de desenvolvimento para o porto de Yangpu, com o objetivo de transformá-lo em um superporto de nível internacional até 2030. De acordo com esse plano, o porto de Yangpu pretende construir 27 projetos portuários e de navegação, com investimento total esperado superior a 60 bilhões de yuans, cerca de 9,5 bilhões de dólares. Entre eles,
Apenas a expansão do terminal de contêineres envolve um investimento de 10,3 bilhões de yuans. Após a construção dos novos berços, o porto adicionará uma capacidade anual de manuseio de contêineres de 5,5 milhões de TEUs até o final de 2025. A primeira fase do projeto já terá sido concluída, elevando a capacidade anual de manuseio de contêineres de Yangpu para 5 milhões de TEUs, permitindo acomodar as maiores classes de navios porta-contêineres do mundo. Ao mesmo tempo, melhorias e reformas de berços também estão em andamento. Uma vez concluídos, os terminais atualizados terão capacidade anual de manuseio de 5,6 milhões de toneladas, incluindo um terminal público de grãos e óleos de 100 mil toneladas, com volume anual esperado de 4,5 milhões de toneladas. Para garantir que grandes embarcações possam entrar e sair sem problemas, o porto de Yangpu também iniciou obras de expansão e modernização do canal, com investimento total de cerca de 1,45 bilhão de yuans. Em março de 2025, a dragagem das seções externa e intermediária do canal do porto foi concluída, aumentando a capacidade de navegação para suportar embarcações de até 200 mil toneladas. Quando a dragagem do canal interno for concluída, ele também atenderá ao padrão para acomodar navios de até 70 mil toneladas. No lado técnico e operacional, o porto também avançou simultaneamente em atualizações em múltiplas áreas, incluindo a promoção de energia de baixo carbono, sistemas baseados em informação para melhorar a eficiência operacional e mecanismos mais abrangentes de segurança da navegação. No entanto, à medida que esses projetos avançam, Singapura começou a se sentir cada vez mais preocupada. Por quê? Em agosto de 2025, um navio porta-contêineres de bandeira estrangeira partiu da ilha de Batam, na província das Ilhas Riau, na Indonésia. Dessa vez, em vez de entrar no congestionado Estreito de Malaca e esperar pelo transbordo no porto de Singapura, como normalmente faria, a embarcação navegou diretamente pelo Mar do Sul da China e seguiu rumo ao norte, para o porto de Yangpu, em Hainan. Isso reflete uma mudança estrutural que já está em andamento para muitos países do Sudeste Asiático. O porto de Yangpu está se tornando um novo corredor direto de transporte e processamento para vendas domésticas. Um navio de carga navegando diretamente da Indonésia para Yangpu leva apenas cerca de 6 dias, com as taxas de perda em trânsito controladas em torno de 3%, enquanto os custos gerais de logística e tempo continuam a cair. E os dados também estão mudando. Nos primeiros 10 meses de 2025, o volume de carga entre o porto de Yangpu e a Indonésia aumentou 78% em comparação anual. Ao mesmo tempo, o volume de transbordo de Singapura na mesma região caiu 23% e seu comércio de reexportação com a China diminuiu 11,3%, a maior queda na última década. Considerando que o comércio de reexportação representa mais de 30% do PIB de Singapura, essa mudança pode provocar um choque direto na estrutura central de sua economia. Para ampliar ainda mais as vantagens do porto de Yangpu, a China anunciou em dezembro de 2025 o lançamento oficial do fechamento aduaneiro em toda a ilha para o Porto de Livre Comércio de Hainan. A primeira reação de muitas pessoas foi perguntar se fechamento aduaneiro significava selar completamente a ilha. Na verdade, não significa. O chamado fechamento refere-se ao estabelecimento de um sistema de supervisão aduaneira independente do continente. Sob esse novo mecanismo, a maioria das mercadorias estrangeiras que entram em Hainan está isenta do imposto sobre valor agregado na etapa de importação. Essas mercadorias podem primeiro passar por armazenagem, distribuição ou processamento profundo na ilha, e somente quando efetivamente entram na China continental é que os impostos são cobrados com base nas características dos produtos finais. Isso concede diretamente a Hainan vantagens operacionais significativas na circulação de cargas, semelhantes às dos portos francos tradicionais. No futuro, à medida que o porto de Yangpu continuar sendo modernizado, espera-se que mais navios porta-contêineres o escolham como porto de escala.
Além dos arranjos institucionais, fatores de custo também estão levando mais embarcações a contornar Singapura e optar pelo porto de Yangpu. No passado, cargas transbordadas via Singapura tinham de pagar taxas adicionais de manuseio portuário e sobretaxas de combustível, além de arcar com o alto custo causado por longos tempos de espera. Para um navio de carga de 100 mil toneladas, os custos anuais resultantes apenas de filas e atrasos em carga e descarga podiam ultrapassar $1 milhão no porto de Yangpu. No entanto, processos digitalizados de liberação aduaneira comprimiram esse procedimento para dentro de 1 hora. Ao mesmo tempo, o sistema de segunda linha aduaneira de Hainan tornou o movimento de mercadorias entre Hainan e a China continental mais simples e mais rápido. Além disso, em comparação com o desvio pelo Estreito de Malaca, a distância total da viagem é reduzida em cerca de 400 milhas náuticas. O que realmente preocupa Singapura, no entanto, é a política de fechamento aduaneiro de Hainan mencionada anteriormente. Sob o quadro de política de primeira linha aberta, segunda linha controlada e livre circulação dentro da ilha, aproximadamente 6.600 linhas tarifárias podem usufruir de importação com tarifa zero para muitas empresas de manufatura. A disposição mais atraente é a cláusula de processamento com valor agregado de 30% para vendas domésticas isentas de tarifas. Desde que um produto alcance pelo menos 30% de valor agregado local em Hainan, ele pode entrar na China continental livre de tarifas de importação. Tais dividendos de política são algo que hubs tradicionais de transbordo como Singapura simplesmente não podem oferecer. Outra mudança de grande impacto vem dos custos de combustível. Os preços de combustível bunker sob regime aduaneiro oferecidos no porto de Yangpu são significativamente mais baixos do que os de Singapura. Para um navio de carga oceânico, a economia de custo em uma única operação de abastecimento ali pode exceder 100 mil yuans. Quando combinada com o incentivo de imposto de renda corporativo de 15% de Hainan, a vantagem geral de custo operacional é ainda mais ampliada. Sob o efeito combinado desses fatores, cada vez mais empresas estão começando a reconfigurar suas rotas marítimas, transferindo operações de abastecimento, processamento e relacionadas a impostos para Hainan. Ao longo do tempo, o papel estabelecido de Singapura como hub de transbordo pode ser gradualmente enfraquecido. Em uma era de extrema incerteza geopolítica, qualquer interrupção no Estreito de Malaca poderia exercer enorme pressão sobre os canais de energia, transporte e comércio exterior da China. Precisamente por essa razão, nos últimos anos, a China continuou a avançar a rede ferroviária Panásia, seja a Rota Oriental, a Rota Central ou as já operacionais, porque a lógica por trás de todas elas é construir alternativas terrestres. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se sim, nos ajudaria muito se deixasse um comentário, pois o algoritmo do YouTube valoriza isso e recomenda nossos vídeos para mais pessoas. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho e assim receberá uma notificação quando lançarmos o próximo vídeo. Nos vemos lá. Um grande abraço.